Marcelo Bax é o terceiro convidado da série Jovens Escritores. Assista agora a entrevista do escritor e tradutor com o repórter Gabriel Brum. O Caderno 2 encerra hoje a série Jovens Escritores. O último entrevistado é o escritor, jornalista e tradutor Marcelo Bax, que lançou recentemente o romance intitulado O Último Minuto. Vamos começar falando do teu início na literatura, então. Como é que foi? Como tu decidiu escrever? Na verdade, eu sempre fui escritor. Meu primeiro impulso, desde que eu era criança, lá nas missões, na fronteira com a Argentina, era ser escritor. Eu simplesmente fiz, à época que eu estava prestes a fazer o vestibular, um levantamento acerca dos escritores brasileiros mais conhecidos e suas profissões. Aí mensurei lá percentualmente, o maior número percentualmente era de jornalistas, ou que exerciam a atividade de jornalismo. E foi isso que me levou a fazer jornalismo. Eu demorei até para publicar meu primeiro livro, porque depois eu traduzi muito, estudei literatura aprofundadamente e só aí publiquei. Mas desde o princípio, eu acho que eu já tinha uma noção, aquela noção quase romântica, com 5 ou 6 anos de idade, talvez 6 ou 7, porque não sei em que medida a gente se lembra de fato daquilo que ocorreu com 5 anos, quando a gente tinha 5 anos de idade, mas com 6 ou 7 eu já imaginava, naquele interior distante, que eu queria me tornar escritor. Influências. Quais são as tuas influências? Certamente, entre os brasileiros, e isso é uma coisa que não deixa de ser visível, ainda que eu considere a minha literatura muito diferente da dele, é o Guimarães Rosa. Mas, em termos de arcabouço metafísico ou de pensamento, eu provavelmente, inclusive, me aproximo ainda mais do Machado de Assis, que tem um estilo completamente diferente do Guimarães Rosa. Entre os internacionais, alguma coisa entre Proust e Musil, talvez, que também são dois escritores completamente diferentes. Eu sempre digo que Proust foi, entre os escritores do mundo, aquele que viu melhor o homem para dentro, ou a alma aqui dentro. E o Musil, o Robert Musil, escritor austríaco, autor de Homem Sem Qualidade, foi o melhor escritor do mundo. Isso é um exagero, obviamente, mas é só para explicar a situação. Foi aquele que melhor viu o mundo lá fora. Ou seja, um que viu a alma aqui dentro e outro que viu o mundo lá fora. São dois escritores que são muito caros. Tu vê alguma diferença na tua forma de escrever do primeiro livro para o último livro, agora O Último Minuto? Eu acho que existem diferenças. Elas são devidas a um amadurecimento que é natural. Quando você escreveu o seu primeiro livro, no meu caso, meu primeiro romance publicado foi com 33 anos de idade, hoje eu estou com 39, mas eu acho que se percebe nitidamente que o autor de O Último Minuto é também o autor de Mais Que Memória, eventualmente com algum amadurecimento. O que talvez seja mais perceptível é que até Três Traidores e Uns Outros, que foi meu romance anterior, eu talvez me caracterizasse por um cinismo e um sarcasmo assaz desumano, como diriam os antigos. E em O Último Minuto, e nas coisas que eu estou escrevendo agora, que serão publicadas em breve, eu talvez tenha percebido que esse cinismo e esse sarcasmo extremo não são, em termos de humanismo, o último estágio que você pode alcançar como artista e como escritor. Se fosse para dar uma dica para algum jovem escritor, ou para algum jovem, ou até também não tão jovem, que ainda não iniciou a escrever, não é um escritor ainda, mas tem a vontade, se fosse para dar uma dica, qual dica tu daria? Ler. Certamente, ler os bons autores é a coisa mais importante, e experimentar a vida e, de preferência, sofrer com ela. A felicidade não produz bons artistas. O sofrimento é que produz bons artistas. Para finalizar a entrevista, quais são os teus projetos futuros? Agora tu acabou de lançar O Último Minuto, o livro, já pensa em algum outro livro? Já tem um outro muito bem encaminhado. Esse romance vai se chamar Casa Cai.
E nele eu percebi uma outra metáfora interessante, que é a metáfora de que hoje ninguém mais constrói uma casa para ninguém. Você não cria mais vínculos nem relações. O homem não é mais o João de Barro que constrói uma casinha para sua mulher. O meu personagem, no entanto, faz isso para a mulher dele, enquanto ele vai construindo a casa, levantando essa casa. Ele não acredita que ele vai conseguir fazer, mas por incrível que pareça, ele é relativamente bem sucedido. Só que ele se esquece de construir por dentro. E a casa material não cai, mas a metafísica acaba caindo de um jeito terrível.